Tá bom. Vamos lá, os donos da bola no ar. E é claro que a gente começa falando do clássico, empate no sabadão. Os embalos de sábado à noite entre Cruzeiro e Atlético ficou no empate. Luciano Dias traz tudo o que aconteceu no clássico. Uma grande festa nas arquibancadas. Mais de 60 mil cruzeirenses que acompanharam um jogo nervoso, travado. As melhores chances da Raposa na etapa inicial aconteceram com Barreal. Mas a bola, em 2 lances parecidos, foi para fora. A resposta do Galo foi com Gustavo Scarpa. Cássio fez grande defesa. O goleirão voltou a aparecer nesse chute de Arana. Quando Cássio não defendeu, o William salvou o que seria o gol de Paulinho. Segundo tempo, e a partida não esquentou, nem com a estreia do atacante Daverson. Ainda mais quando joga na cara do adversário, com a torcida deles, quem dera pudesse fazer um gol, né, e calar a torcida deles. A grande chance do Atlético aconteceu com o Saravia, mas a bola acabou resvalando em Zaratio. Aos 42 minutos, Arthur Gomes teve a bola do jogo do Cruzeiro, mas acabou parando em Everson e na trave. São detalhes que fazem a diferença e hoje ele foi feliz ali na defesa, né? Bola difícil, a bola acabou desviando no Saravia, eu estava indo pro lado da bola, a bola acabou voltando, eu acabei conseguindo reagir rápido. Final de jogo no Mineirão, Cruzeiro 0, Atlético 0. Foi um jogo que não teve muitas oportunidades, então é continuar trabalhando, esse um ponto também é importante. A gente entrou com foco de ficar com a posse da bola, de manter o controle do jogo, em determinada parte do jogo, criamos boas situações de gol. Um jogo difícil, entendo também que esse projeto do Atlético tem um pouco mais de longevidade já, e nós estamos, durante a temporada, fazendo um processo de, vamos dizer, de incorporação de jogadores, né, que foi importante, né, um aporte e tal, mas que exige um pouco de tempo para que todos se sintam familiarizados. Eu preparei o jogo e sei como lo preparei o jogo, para atacar, para tentar ganhar o partido, e assim foi. Tuvimos situações, tuvimos controle do jogo, tuvimos maior quantidade de possessão de pelota. Agora as duas equipes esquecem por hora o Campeonato Brasileiro e desembarcam na Argentina. Na terça, o Atlético tem o San Lorenzo, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Já o Cruzeiro, na quinta, tem o Boca Juniors pela frente, pelo primeiro duelo das oitavas da Sul-Americana. Com certeza vai ser um jogo muito importante, jogo difícil, complicado, mas que a gente está muito focado para buscar a vitória lá. Lá o estádio pulsa, a torcida, até camarote, parece que eles vão pular dentro do campo, mas é uma atmosfera para quem trabalhou, quem gosta de futebol, quem vive futebol. Putz, eu acho muito bacana viver isso, sabe? Alô, meu amigo, que tá... Cruzeiro e Atlético com o Mineirão lotado, uma festa muito bonita da torcida do Cruzeiro. Mas aí eu tenho que fazer a pergunta para minha turma que está aqui hoje nas arquibancadas do programa Os Donos da Bola, e em destaque o sempre muito tranquilo e ponderado Rodrigo Genta e André Repsold. Satisfação ter vocês aqui mais uma vez. Alegria ter também Gabriel Marques aqui com a gente. É um valuzeiro, nunca falha, E é claro, o HG está lá de São Paulo, daqui a pouquinho ele vai entrar. Mas, Genta, eu já vou perguntar para você a pergunta que todo mundo quer saber. Quem mereceu ganhar? Existiu um merecedor nesse clássico? Boa tarde. 0x0 caiu, nunca caiu tão bem 0x0 no jogo, né? Partida ruim. Gostei do jogo, não, sabe? Eu acho que isso? Sei lá, você abra... Vai começar. O homem aceta esse valor. Meu Deus do céu, vou pôr umas balas pra esse cara. Ah, bicho, sério, jogo ruim. Os dois times com medo. O Milita entrou com os 3 volantes dele, anulou o Matheus Pereira, que fez uma das piores partidas dele com a camisa do Cruzeiro. Não conseguia sair de uma marcação. Cruzeiro pobre na criatividade, né? Muito pobre na criatividade. Não conseguiu sair desse ferrolho que o Milito criou. Ali no primeiro tempo, até os primeiros 15 minutos, acho que o Cruzeiro foi bem. O Barreal conseguindo abrir espaço. O Atlético focou ali no Pereira e deu espaço pro Barreal. Tanto é que no primeiro lance de perigo foi um chute cruzado dele, passou do lado da trave. Mas, cara, pelo lado do Cruzeiro, só isso. Né? Um time muito. A entrada do Wallace eu também não consegui entender. Eu quero que o Wallace jogue quando ele tiver 100%.
não entrar num clássico, é um jogo difícil desse, e você tira o Romero, que é um cara já acostumado com o clássico, gosta de estar no clássico. O Cruzeiro ficou devendo muito nessa partida, e torcer para o nosso querido Seabra arrumar outra forma de jogar, sabe? Porque você vê, ele não consegue, ele não muda o esquema. Ele tira Lautaro, Arthur Gomes, né? Apesar que o Matheus Pereira é tão diferenciado que o único lance que ele conseguiu pôs o Arthur Gomes para aquela bela defesa do goleiro do Atlético. Mas sim, acho que foi um futebol pobre. O Atlético criou boas chances também, mas nada assim que você fala, aquela defesa do Cássio, que milagre, sabe? Rep, pra quem ficou melhor esse resultado? Você vê que foi positivo pro Atlético, pensando na sequência que o Atlético teve. O Atlético jogou no meio de semana contra o CRB, já emendou logo uma viagem depois do Clássico. Como que você avaliou tudo que foi feito pelo Milito, principalmente a questão de ter colocado os 3 volantes logo de cara? Ele coloca os 3 volantes e na coletiva dele ele deixa claro uma coisa. Ele diz o seguinte: o Bernard vinha de uma sequência muito grande e havia necessidade dele dar uma segurada nele. Mas eu também creio que a entrada dele na equipe, do Alan Franco, também junto com o Vera, foi realmente para poder fortalecer esse meio-campo, para não deixar o Matheus Pereira jogar, que é um dos melhores meias do campeonato, né? Então, se você consegue anular o Matheus Pereira, você anula meio time do Cruzeiro. E foi o que se mostrou a partida. O Atlético, nos 2 tempos, teve 65% de posse de bola. Então, o Atlético, eu concordo que nos 15 primeiros minutos houve um equilíbrio, mas depois disso o Atlético tomou conta do jogo, mas é aquela tomar conta do jogo que não tem eficiência. Por quê? Porque o Cruzeiro, que perdeu para o Atlético de 3-0 no Campeonato Mineiro, não tinha esses mesmos nomes que tem hoje. O Cruzeiro tem uma zaga muito melhor, um meio-campo muito mais fortalecido. Então o Cruzeiro, a partir, na minha opinião, que ele conseguiu se trancar bem lá atrás, mesmo que o Atlético ficasse tocando bola, rondando ali, não conseguia penetrar com perigo, não conseguia chegar à meta do gol. E tanto é que, na minha opinião, nenhuma das equipes teve um atrevimento maior no ataque. Por exemplo, o chute que o Cruzeiro dá, que obriga o Everson a fazer uma defesa, aquilo só acontece porque tem um desvio, porque a bola está vindo na direção do Everson, ele está posicionado, ele tem que sair. E nos lances do Atlético a mesma coisa. Nada que fosse um perigo retumbante. Então o jogo foi bem fechado. O Atlético teve mais domínio da posse de bola, porque anulou o meio-campo do Cruzeiro, mas é aquela posse mansa, pacífica, que ela não é agressiva, que ela não coloca a equipe adversária na lona. O Cruzeiro não estava nas cordas. Você não sentia, por exemplo, durante a partida, e todo mundo sabe para quem eu torço. O Atlético, hora nenhuma, o Atlético, hora nenhuma, pressionou o Cruzeiro de uma maneira que eu achava... Agora, a posse de bola demonstra claramente que existe uma equipe que dominou o jogo. E isso daí é claro. O Cruzeiro saía só na boa, saía só em algumas roubadas de bola no vacilo do Atlético. Sobre a sequência, para finalizar, óbvio que isso atrapalha, porque o Milito, na entrevista coletiva dele, ele fala que, primeiro, Bernard, ele não colocou porque vinha de uma sequência grande, ficou um mês parado e precisamos segurar. E ele fala que tirou o Scarpa, Paulinho, e ele fala é o Arana que sai? Agora eu tô com dúvida. Ele fala da saída de 3, ele fala o seguinte: já tinham perdido a condição física ideal e eu preciso deles para o jogo de terça. Então o Atlético também tirou o pé ali, não sei se teria feito alguma diferença, mas eu entendo que para o jogo do tamanho que foi, o empate foi um resultado normal. Valu, o Matheus Pereira, logo depois da partida, ele falou a respeito de que faltou coragem. Boa tarde para você. Você concorda com essa colocação do próprio Matheus Pereira, que em alguns momentos faltou um pouco de ser mais audacioso a equipe do Cruzeiro? Elton, boa tarde para você e para os amigos. Eu acho que é um discurso acalorado de jogador que queria muito vencer o jogo. E é bom o cruzeirense ver esse tipo de discurso após o empate, porque durante muitos anos o cruzeirense foi obrigado, por conta da condição do time nos torneios que disputou, enfim, 3 anos de Série B, a se contentar com muito pouco. Então, eu particularmente gosto e acho que quando ele fala a respeito do termo coragem, é muito mais uma frustração de não ter conseguido alcançar um resultado melhor. Eu vi um jogo bem diferente do Rodrigo Genta e tanto do Rep também. Eu acho que o Atlético, no segundo tempo, teve mais
controle da partida. Ele teve mais controle. Não vejo um domínio amplo do Atlético. Acho que se tivesse feito realmente, o Atlético mereceu mais a vitória, ele teria construído o suficiente para realmente chegar num gol. Acho que levou um pouco de azar num lance até do segundo tempo, onde o Zaratio acaba tirando um hipotético gol do Batalha. Seria uma defesa para o Cássio fazer muito difícil. No primeiro tempo, o Cruzeiro pressionou bastante, fazendo aquilo que costuma fazer o time do Seabra, conseguindo retomar, inclusive, a bola no campo de ataque. O Barreal não foi bem nas duas oportunidades. Na segunda metade do segundo tempo, o Atlético equilibra as ações. O Scarpa, para mim, foi o melhor jogador pelo lado do Atlético, no lado individual. Eu destacaria pelo lado do Cruzeiro o sistema defensivo. Então, acho que o empate, olhando para o campeonato, foi melhor para o Cruzeiro. O Cruzeiro se manteve no G6, tem a oportunidade de voltar a vencer o Vitória. Lembrando, a vez que o Cruzeiro ficou 2 jogos sem vencer no campeonato, contra Flamengo e Criciúma, quando ele foi derrotado, na sequência vem um jogo em casa, outro jogo em casa e depois fora. Agora será diferente. Ele terá 2 jogos fora e um em casa. E o Atlético ainda fica um pouco distante do G6, já que o 6º colocado é exatamente o Cruzeiro. Ele fica ali a 7 pontos. Eu gostei do jogo. Acho que estão exigindo demais para os padrões do futebol brasileiro. E é isso. Acho que foi uma medição realmente grande de forças dessas equipes no sábado. E aí, Gabriel? Só um minutinho. A única coisa que ele discorda é que ele gostou do jogo e a gente não gostou do jogo. Mas da forma que foi o jogo, nós falamos igual. Ó, é só para ter o prazer de discordar. Não, mas peraí, peraí. É só, ele falou a mesma coisa que a gente falou. Pode falar, teve Gabriel. Isso, Boa teve tarde aquilo, a todos, teve boa aquilo tarde, outro. Feijão, Eu pai, gostei, te amo. a gente não. Cara, o jogo foi bom, Rodrigo Genta. Boa tarde pra você. Foi Você bom como pra fofo. você, pra mim Não, não foi foi. bom. Foi um bom jogo de assistir, cara. Por quê? Porque a gente gosta de exaltar muito outros confrontos. Por exemplo, Abel Ferreira. O que o Abel Ferreira faz quando ele vai para um jogo? Ele anula o adversário. Não, ele nem sempre se propõe a jogar. Ele se propõe a anular o adversário. E o Gabriel Milito teve uma boa ideia, né? De colocar 3 volantes ali no meio de campo, ajudou a construir, e nisso o Atlético teve mais posse de bola, 65%, e por isso ajudou também a construir e a controlar um adversário que, querendo ou não, vinha num momento muito bom no Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Atlético demonstraram talvez uma certa fraqueza do Fernando Seabra no esquema de jogo dele, e ainda mais tendo maneiras diferentes, porque o Fortaleza marcou um bloco médio e o Gabriel Milito teve até um certo sucesso marcando um bloco alto. Então, a gente quer muito ver como é que o Seabra volta dessa. Mas... Não é isso. É porque essa questão de jogo bom ou jogo ruim vai de acordo com o que a gente espera, com a expectativa. É muito pessoal. Pra gente... Peraí, porque ficou um empate aqui, né? A turma do jogo ruim e a turma do jogo bom. HG, meu querido! Vem pra cá pra me ajudar, por favor. Eu preciso da sua palavra. Você falando a respeito do clássico. Porque para Rap e Genta o jogo foi ruim. Para o Valu e o nosso querido Gabriel Marques, o jogo foi bom. E para você, HG, faça o seu relato sobre esse empate entre Cruzeiro e Atlético. Boa tarde. Oi, Eltinho, boa tarde a todos. O 0x0 em geral é sempre uma desgraça, né? É uma merda. Então, assim, você pega um jogo com a qualidade que o Cruzeiro tem e com a boa campanha que vem fazendo. Do outro lado, você pega um time que está conseguindo, pelo menos, e aí eu reconhecendo toda a limitação do adversário, melhorou contra o CRB e melhorou contra o Cruzeiro. Mas um jogo, diante de tudo, de toda a atmosfera que nós observamos, o resultado foi uma porcaria, né? Agora, eu só discordo, e eu acho até que eu não fui tão claro assim, num vídeo que eu gravei e coloquei no meu Instagram lá, sobre o Atlético, para mim, ter merecido a vitória. Porque além de controlar o jogo, eliminou completamente as possibilidades do Cruzeiro. O Matheus Pereira teve uma bola, meteu o Arthur Gomes ali na cara do gol, e aí aquela bola aí que o Everson defendeu, ela bateu na trave, e aí o Cruzeiro não converteu. Mas o Matheus Pereira não jogou, e a gente falava de um 10 que hoje é o melhor em atividade no país. O William não conseguiu jogar. Do outro lado nós temos, por exemplo, o Matheus Henrique, aliás, ainda sobre o Cruzeiro, também não conseguiu jogar. Então a gente pega Matheus Henrique, Matheus Pereira e o William, que são 3 jogadores referenciais do Cruzeiro. O Milito conseguiu segurar esses caras.
o Milito conseguiu amarrar o jogo. E amarrando o jogo, acreditando na qualidade dos seus homens de frente, ele poderia ter vencido. Mas aí o que o Atlético criou, o Cássio foi lá e fechou o gol. De certa forma, o que eu acho que o resultado foi uma porcaria. O jogo, eu já vi pelo menos uns 50 jogos entre Atlético e Cruzeiro melhores que esse aí. Acho que o grande problema foi o placar. Agora, o Atlético, para mim, foi, eu não vou dizer discretamente, ligeiramente melhor não, mas foi melhor que o Cruzeiro, quando eu esperava que fosse acontecer exatamente o contrário. Porque jogando em casa, batendo recorde com torcida no estádio, a festa que foi, o momento do Cruzeiro, o time que o Cruzeiro tem e ainda reforçado, diante de tudo isso, eu esperava um Cruzeiro bem diferente do que eu assisti no jogo. E o Atlético, o que me chamou a atenção foi que defensivamente o Atlético foi muito inteiro no jogo, porque pegou um adversário de muita qualidade. Então, eu acho que o Atlético, para mim, mereceu até uma sorte melhor do que simplesmente um empate. O que não dá é você dizer que o Atlético controlou o jogo, o Atlético chegou mais e você dizer que o empate ficou justo. Isso não é inaceitável. Ô, HG, eu quero te fazer mais uma pergunta. Qual o mérito do Milito no Clássico, levando em conta que ele vinha sendo muito questionado por, às vezes, não mudar a forma do Atlético jogar? E quando saiu a escalação, foi uma mudança clara. E se viu ela efetivamente em campo. Como que você relata essas mudanças que ele fez e a importância disso pro elenco? Que a gente especula muito em cima das escalações, que a gente especula muito em cima das nossas vontades. Eu não vou falar das nossas não, tá? Eu vou falar por mim, cada um que fale por si próprio. Então é o seguinte, ou por si. Falando por mim, especulo muito em cima de escalação. Quando saiu a escalação, eu conversando com alguns colegas, falei, olha, tá chamando o Cruzeiro para cima e é um risco, é o que a gente falava antes do jogo, é um risco imensurável e não foi o que aconteceu. Foi um Atlético muito seguro, controlando o jogo, sem apavoramento, pegava a bola, quando estava difícil para entrar, girava, voltava no Everson, girava no campo de defesa, esperava abrir espaço, saía só na boa. É isso que o torcedor também espera. O galo doido é bom em algumas circunstâncias. Não dá para meter o galo doido toda a rodada. Contra o Cruzeiro, se fosse o galo doido aí, ia ceder espaço e aí o risco era muito grande. Então, no frigir dos ovos, méritos totais ao Milito, que amarrou um baita time, amarrou um time que na parte organizacional é melhor do que o Atlético, ele amarrou esse time, então méritos totais a ele. E outra coisa, ele bancou uma escalação que, se você perguntasse para 100% de torcedores, de colegas da imprensa, os 100% montariam um time diferente. Ele bancou e quase que ganha o jogo, ou seja, todos nós do lado de cá estamos errados e ele estava certo. Agora, HG, eu já quero emendar mais uma pergunta para você, aproveitando você na tela, para a gente debater aqui em cima desses assuntos. Desses assuntos. É mais uma pergunta que eu quero te fazer sobre o outro treinador, o Fernando Seabra. Como que você viu essa escalação, a entrada do Wallace? Para muitas pessoas, o momento não foi o ideal. Como que você enxergou e o que ele rendeu em campo, e deixando de fora um jogador que tem a cara de clássico, né, que é o Romero? Como que você avaliou essa escalação também do Seabra? Eu acho que ninguém também entendeu. Vamos lá, semana passada a gente estava discutindo aí no estúdio sobre duas situações. Eu até disse, olha, o Valu está começando a me convencer sobre o Kaique e tal, mas ainda não estou convencido. Para mim existe hierarquia e o Marlon está acima do Kaique. Ponto. Não entendi a mudança. Não entendi. Talvez o Valu consiga me ajudar nessa, mas não entendi mesmo, sem ironia. A entrada do Wallace, o que a gente vinha dizendo? Essa entrada do Wallace no time tem que ser orgânica. E não foi. Não foi. O problema do Seabra foi que o Seabra, na minha modestíssima avaliação, parece ter meio que rolado na cabeça dele um lance de vou surpreender o treinador do rival. E não surpreendeu. Ele correu mais riscos. O Wallace é um bom jogador, acho que inevitavelmente vai ser titular desse time, mas num clássico onde, historicamente, o Romero se notabilizou como um cão de guarda, você não saca o cara de um clássico. Você não saca.
E a entrada do Kaique na lateral esquerda, ou pelo lado esquerdo, eu também não entendi, nem o Marlon entendeu, e eu acho também que ninguém entendeu, embora eu reconheça a qualidade do Kaique. Só não entendi essas mudanças, essas duas mudanças para o Clássico. E eu acho que tudo isso mostrou pra gente que o Seabra não estava certo e que eu acho que ele correu riscos muito desnecessários. E digo mais, para fechar, se o Atlético, de repente, ganha o jogo, hoje o mundo cairia na cabeça do Seabra. Valeu, HG. Daqui a pouquinho eu volto aí a falar com você. Põe pra gente aí na tela os números do Clássico, só pra gente debater. Ô, gente, eu queria que a sua análise em cima dos números e também a sua opinião sobre o que o HG acabou de falar, que você ficou inquieto na cadeira, como é normal de você ficar inquieto em qualquer lugar, mas você ficou inquieto. Eu queria que você analisasse os números do primeiro e do segundo tempo e também falasse o que te incomodou na fala do HG ou se você concorda, enfim. O que o Rep falou, 65% de posse de bola, beleza. Só que muito desse tempo foi aquela posse estéreo, bicho, que fica lá atrás. Esse cara tocando bola lá atrás. Né? Tentando arrumar o espaço Você pra vê, entrar. ficava tocando bola lá atrás. Final. Sabe? Principalmente no segundo tempo, você vê que tá empatado. Às vezes o O time levou a tempo bola. todo tocando bola lá atrás. Não era algo bem que defensivo. você estava pressionando, criando perigo nem nada. Sobre a fala do Everton, eu discordo de quase tudo que ele falou, normal. É normal discordar de quase tudo que ele fala. Porque o Atlético criou para vencer o jogo. Ô Everton, aquela cabeçada doida que o cara tirou dentro do gol é a mesma bola, é quase um lance igual a bola da trave que o Cruzeiro chutou. Sim. Entendeu? Então eu não acho que teve igual, de novo, 65% de posse de bola estéreo lá atrás, não levou perigo. Tanto é que enchia o saco, a gente no campo falou assim, porra, esses caras não vão. Aí a torcida ficava impaciente para apertar. E não acontecia nada. Porque normalmente você fica tocando aquela bola, você espera que o adversário vá para cima para abrir espaço. E não acontecia, não ia. Sabe? Você não pega as defesas que o Cássio fez, boas defesas, mas não foi aquele milagre, sabe? O cara, você fala, porra, que defesa que o Cássio fez. É por isso que eu falo que eu não gostei da partida, porque não teve aquele lance, sabe? Que você fala assim, nossa senhora. Então eu acho que vinha com esse negócio, se tivesse. Primeiro que se é um trem complicado do futebol. Se tivesse um merecedor, seria. Não tem nada disso. Foi 0-0. Ninguém teve a competência de vencer o jogo. Pra mim, ficou aquele negócio. Parecia que os dois treinadores estavam cagados de perder a partida. Ninguém queria ganhar. Você vê que não existia. Eu acho que não teve aquele esforço de vencer jogo. Me incomodou a atuação do Matheus Pereira. Me incomodou muito. Ele foi muito bem marcado, mas o tempo todo segurando bola, esperando a marcação chegar para tomar tapa, em vez dele acelerar mais a partida. Né? Porque ele podia ter acelerado com o Barreal, que teve liberdade, tanto é que criou 2 boas chances. Então, se você olhar, eu acho que no frigir dos ovos, se você olhar, o Barreal teve 2 chances ali na cara do gol, bicho. Ô Valu, deixa eu te colocar nessa discussão. O Everton falou algo que me chamou a atenção e também o pós-jogo aconteceu isso, né? Do Marlon falar que não tinha entendido por que ele ficou fora. Como que você viu toda essa eu não vou falar nem discussão, mas essa situação envolvendo Seabra, Marlon, Kaique? Normal, é o que tem acontecido nos últimos jogos. A lateral do Cruzeiro hoje, esquerda, para mim, e para o Seabra, não há um titular, não há uma disputa. Eu concordo com o Everton. Eu acho que o Marlon está ainda um pouco acima do Kaique, aí a gente pode levar em consideração, eu levo a experiência do próprio Marlon no futebol, ele tem mais horas jogadas de futebol em um nível profissional, mas o Seabra deixa claro que, e com sinceridade, é uma situação que eu penso que o torcedor do Cruzeiro, de uma forma geral, não deve ficar preocupado. Não acho que o Kaique fez uma partida ruim, é difícil realmente lidar com o Gustavo Scarpa jogando ali do lado dele, que já disse, para mim foi o melhor jogador pelo lado do Atlético. Acho que é uma disputa em aberto. O Wallace, tão questionado, o Wallace prejudicou? O Wallace fez alguma coisa de errado durante os 45 minutos? Eu acho que é uma outra situação que o Cruzeiro caminha para ficar muito bem servido também, dos 2 primeiros volantes. E outra coisa, não adianta o jogador ficar treinando, feito um cavalo de corrida, se ele não ganhar minutos nos jogos, é só assim que ele vai pegar o ritmo. E eu tenho certeza que o Seabra, baseado no seu trabalho, não seria maluco de colocar um jogador que atentasse de alguma forma, tecnicamente ou fisicamente, de um resultado que pudesse prejudicá-lo. Tanto que ele jogou 45, provavelmente era o que estava previsto, o Romero entrou, ali não teve problema do Cruzeiro. E o Milito, ele fez algo pela primeira vez que eu ainda não havia visto. O Atlético preenchia o meio-campo, sem a bola, com 5 jogadores. O Paulinho, ele se posicionava atrás do Cadu,
pelo lado direito, o Scarpa fechava pelo lado esquerdo o Alan Franco com Otávio e Fausto Vera. Então, sabe, assim... eu acho que não queria ganhar, não existe isso, gente. Todos querem ganhar. Isso aí é uma falácia, tá? Então por que? O sistema é uma falácia. O sistema é uma falácia, Como que é uma falácia se os caras estavam jogando atrás da linha da bola? Mas você joga atrás da linha da bola. Os sistemas defensivos levaram as melhores diante dos ataques. Ponto. Exatamente. Ponto. O Cruzeiro não conseguiu. E tá jogando até agora, ia ficar 0x0. O Atlético teve mais posse de bola. O Atlético costuma ter mais posse de bola do que os seus adversários em todos os jogos. Acabei de falar. E o Cruzeiro, ele varia entre momentos do jogo que tem a maior posse de bola, quando saiu à frente do Botafogo, e quando também não tem essa posse de bola e fez o terceiro gol contra o Botafogo. Foi num clássico que os dois times estavam é que o Cruzeiro não perder. conseguiu conectar esses momentos para sair em transição. Eu acho que essa frase ela é totalmente desconectada da realidade. Falar que os times não queriam vencer. O Atlético dele preenche o meio de campo é porque ele sabe que é da qualidade do Matheus Pereira e do outro Matheus para sair com velocidade. Quando você vê ali nos números, o terço final era o que eu estava tentando explicar. O Atlético ele domina o meio de campo, mas ele não consegue entrar dentro da área pela qualidade. Já o Cruzeiro, a posse de bola mostra isso. É só você pegar o jogo e olhar para ele assim, ó. Você pega o jogo e fala assim, deixa eu ver esse jogo aqui, ó. Rapidinho. Você vai ver que os 35% do Cruzeiro era o quê? Era sair em velocidade. Roubava a bola e sair em velocidade. Só te perguntar, você faz todos os jogos do Atlético. Você já viu alguma vez na temporada o Atlético sem a bola marcar com 5 jogadores no meio campo, como foi contra o Cruzeiro? Não marcou. E é o que eu tô falando. E o Atlético fazia isso para o quê? Para preencher o meio de campo, anular os 2 Matheus e anulando os 2 Matheus, tentar entrar dentro da área. Só que é igual eu disse, o sistema defensivo hoje do Cruzeiro, ele tem uma qualidade muito superior do que tinha o sistema defensivo da final 9 mudanças daquele clássico do 3x0. Então você tem uma qualidade, você tem jogadores que o cara posicionalmente ele sabe onde que ele tem que estar. Agora eu tenho que estar aqui, eu não posso estar ali. E aquele time do Cruzeiro era envolvido. Deixa eu só colocar o Gabriel aqui na roda aqui pra fazer. Calma, né? Calma, gente, calma, respira, calma. Tudo bem. O Atlético do Milito, pegando só o recorte dos últimos 2 jogos, tá reencontrando o caminho que o torcedor estava esperando? Olha, acredito que sim, porque foram 2 boas exibições, né? O CRB acho que não tem nem comentários. Era um adversário mais frágil. Tinha obrigação de vencer. Até tinha obrigação de vencer para poder seguir na Copa do Brasil, que é importante, mas venceu e venceu bem. E uma coisa importante é que o Milito, quando ele estava sendo criticado, ele sempre falou que ele não ia abrir mão das convicções dele. E o Galo jogou 2 partidas boas sem abrir mão das convicções. Dessa vez então teve 5 pessoas no meio de campo. Sim, de fato, teve 5 pessoas no meio de campo. O Galo jogou mais parecido num 4-3-3. Sim, de fato, jogou mais parecido num 4-3-3. Só que isso também faz parte do esquema tático dele. Então o Atlético pressionou alto, o Atlético teve a posse de bola. E uma coisa importante para falar é que ganhar ou perder, todo time entra em campo para querer ganhar. Não era uma situação que, se não quisesse jogar bola, teria feito muito mais falta, teria picado o jogo e teria sido um inferno de assistir. Não foi uma partida que foi um inferno de assistir. Só o Flamengo, só o Palmeiras no jogo contra o Flamengo fez 21 faltas, primeiro tempo tem 12. Acho que não tem nem comparação, né? Quem quer picar o jogo, quem não quer. Mas, no entanto, o Gabriel Milito reencontra o caminho do Atlético nessa temporada, num momento importante, né? Já que daqui a pouco a gente fala que o adversário está num momento difícil, São Lourenço. Boa, deixa eu só